Vamos fazer contato com a doutora em Direito Internacional pela USP, professora de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Elaine Silva. Bom dia, Elaine. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo, a gente sempre fala tudo certo dentro do possível no contexto atual, né? Mas Elaine, por falar em contexto atual, a gente lembra aqui que no ano passado, no dia 25 de setembro, você conversou com a gente também fazendo ali a análise do discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU naquela ocasião. E ontem, Bolsonaro também fez o discurso de abertura, como é tradicional, o Brasil sempre abre, né, a Assembleia Geral, e eu queria saber quais são as principais diferenças e também as semelhanças entre aquele discurso ali de 2019 e o discurso de ontem, Elaine. Então, Glauco, parece que foi ontem, né? Ter chegado tão rápido assim e ter visto que mudou, mas mudou tão pouco o discurso e que, mais uma vez, nós temos, acho que talvez, uma atitude de respeito, de desrespeito com a sociedade e de subestimar a capacidade dos países estrangeiros, os parceiros do Brasil no sistema internacional, de verificar fatos, de pensar, averiguar, aconteceu. Olhando para o discurso, a gente vê que continua aquele mesmo padrão, que é um padrão do Bolsonaro, do governo do Bolsonaro, de falsificar fatos. Então, ele apresenta como se fossem verdadeiros fatos que claramente não são verdadeiros. A gente pode pensar desde essa questão do pagamento de aproximadamente US$ 1.000, né, no total de ajuda. Na realidade, US$ 1.000 daria algo como o quê? 5.400, 5.500, e a gente teve no total, para quem conseguiu receber 6 parcelas, quem vai receber 6 parcelas não vai passar de R$ 3.600. Então, mais uma vez, a gente vê que o discurso tem fatos que são falsificados, que são mentiras, mas que não é só mentira. Tem um pouco dessa questão de negação da realidade que existe com o intuito de negação. Porque às vezes a mentira ela tem um aspecto mais pessoal, um aspecto subjetivo, de benefício da pessoa ou não conseguir lidar com a questão. E não é isso do que a gente está falando, não é alguém que está falando para se beneficiar pessoalmente. E mesmo de delírio, acho que ninguém previu, de todo mundo que estava pensando e acompanhando, que ia aparecer uma cristofobia no meio de um discurso como um perigo à liberdade religiosa. E eu falo isso porque eu sou católica, né? Então a gente poderia falar, eu como católica não vejo qualquer risco, na realidade eu vejo risco a qualquer outra religião, que não seja o cristianismo, dentro das suas variações aqui, e mesmo a disputa dentro do cristianismo de ser a prevalecente, de ser hegemônica. Agora, tem algumas coisas que mudaram, porque parece que as mentiras são as mentiras mais próximas dos militares, as falsificações são mais próximas dos militares do que da base olavista. Quer dizer, principalmente no que diz respeito à questão ambiental, né? A gente tem o vice-presidente Hamilton Mourão presidindo o Conselho da Amazônia e, ao que parece, então, que foi o foco, né, principal do discurso de Jair Bolsonaro. Então, na sua opinião, na sua avaliação, a gente tem aí uma influência maior desse grupo militar do que o de 2019, que tinha ali claramente esses traços olavistas, no caso. Sim, aliás, ano passado, uma parte da base olavista tinha se vangloriado, né, no entorno da reunião de ter conseguido até o último minuto redigir o discurso do Bolsonaro. Agora, dessa vez, essas preocupações aparecem não apenas com a questão do meio ambiente, que todo mundo já previa, porque o Bolsonaro já dava indícios internamente de que ele entende que o que está ocorrendo, que a sua gestão é uma boa gestão. O outro fator que chama a atenção para a influência militar é essa questão do foco comercial que apareceu mais para o final. Então, a questão de privilegiar acordos de abertura comercial, a entrada na OCDE, o acordo do Mercosul-União Europeia, o acordo Mercosul-EFTA, que é a área europeia de livre comércio, uma área que, aliás, de 4 membros, 3 são paraísos fiscais. Então tem uma questão aí que a gente começa a ver que tem uma mudança na prioridade, em como é colocado o tema.
Isso não quer dizer, porque a gente conhece como funciona o governo, obviamente, que seja um discurso mais confiável. É só que o tipo de preocupação é o de uma outra parte da base do governo. Agora, em relação ao aspecto ali do discurso de Jair Bolsonaro, que ele atacou a Venezuela, né? Inclusive atribuindo aquele derramamento de petróleo que nós tivemos há pouco mais de um ano aqui no litoral brasileiro ao país vizinho, sendo que investigações da própria Marinha e da Polícia Federal não indicam qualquer culpa da Venezuela, do governo venezuelano. Isso acontecendo logo depois, na semana seguinte, a visita do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, aqui, em que ele também fez ataques à Venezuela em Roraima. É uma estratégia, digamos, Jair Bolsonaro estaria fazendo campanha eleitoral para Donald Trump, Elaine? Olha, no caso da questão da Venezuela, no discurso do Bolsonaro é muito mais para o interlocutor interno do que externo. Agora, se a gente prestar atenção, o discurso com relação à Venezuela mudou em relação ao ano passado. Então, ano passado, houve uma acusação formal e direta nomeando o país. Então, dessa vez, o que apareceu Venezuela, eu até retomei o discurso no final do dia 2 vezes. Uma vez para falar que nós estamos recebendo os refugiados venezuelanos e não estamos recebendo, também está uma grande disputa em relação a isso. A fronteira com a Venezuela foi uma das primeiras a ser fechada e aí começou um descumprimento patente da legislação para a proteção de refugiados. E depois aparece a segunda vez, mas falando de óleo venezuelano. Então ele não fala diretamente a Venezuela despejou óleo na costa brasileira. Então mesmo aí a gente já consegue notar que tem uma mudança no discurso dele. Então ainda existe uma acusação que é falsa, no sentido de traz fatos que não são realidade, tanto com relação ao que o Brasil está fazendo, quanto com relação ao despejo de óleo que ocorreu. E é interessante notar que esse óleo ele continuou aparecendo na costa brasileira por bastante tempo. E ele é um fato que deixou de ser notado expressamente, mas que continua sendo investigado sem apoio do governo federal. O que obviamente coloca em questão qual que é o compromisso do governo com realmente encontrar a origem desse óleo. Até para evitar que outras ocorrências dessa acabem acontecendo. Agora, Elaine, você citou também essa questão que era mesmo um pouco imprevisível, que é da cristofobia. Você acha que esse tipo de citação também se volta aqui ao Brasil, na prática, à base de apoio a Bolsonaro e não, na verdade, aos outros países, já que a gente tem aí um pilar moralista, um pilar conservador ali no governo, representado hoje principalmente pela ministra Damares, mas que consegue fazer esse tipo de amálgama, né, do governo com a sua própria base? Sim, eu não tenho dúvida de que o discurso do Bolsonaro, ano passado, ele foi completamente voltado para o seu público interno. Esse ano, ele continua voltado para o seu público interno, mas ele tem essa diferença. Agora ele está tentando ter uma interlocução com principalmente o investidor estrangeiro, que daí a gente vê essa questão do foco na questão econômica, comercial ou mesmo o tema ambiental, ele aparece dentro do discurso que o Mourão e o grupo do Mourão está tendo para tentar ter diálogo com o investidor estrangeiro. E essa questão da cristofobia, obviamente, ela está muito mais relacionada a essa base, a esses grupos de WhatsApp nos quais circulam as notícias de que foi cristão morto, de que foi cristão atacado, olha o risco à sua vida e como isso acontece. Na base, na realidade, é que tem grupos que exploram o medo das pessoas e a liberdade das pessoas, que já é total. Eventualmente, o que pode ocorrer é um obstáculo a que pessoas que queiram sair sejam ainda obrigadas a continuar dentro desses grupos. Então, às vezes, alguns pais que são associados a igrejas cristãs,
acham que é uma violação não poder impedir que o filho seja homossexual ou se comporte como homossexual. Mas isso não é uma violação do direito de liberdade ou da liberdade de religião dessa pessoa. É um assegurar a liberdade do filho e não uma ameaça ao pai. Então aí começa a aparecer uma série de problemas que a gente consegue identificar, que são problemas de fundo, a gente fala de subjetivação, né? Da formação e dos limites da personalidade da pessoa, que estende o seu domínio sobre a outra pessoa como se fosse sua propriedade. Agora, Elaine, na sequência ali do discurso do presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também fazendo um discurso que muitos avaliaram como voltado para o público interno ali, chamando o coronavírus de China virus, né, o vírus chinês, pedindo punição da China ali no âmbito da Organização das Nações Unidas. Como que você vê esse tipo de discurso bastante belicoso de Donald Trump, mesmo sendo voltado para o público interno ali? Qual o tipo de reflexo que isso tem no cenário internacional? Eu acho que, aliás, o discurso do Trump é uma boa lembrança, né? Ele precisa ser, nesse momento, comparado com o discurso da China. E mesmo, eventualmente, no momento futuro, com o discurso de Rússia e Índia, que são os dois grandes polos que estão aparecendo em contraposição à ordem que existe colocada e trazendo alternativas de organização e funcionamento. O discurso do Trump não destoou daquilo que era esperado do Trump. Ele seguiu a tônica dos discursos anteriores. Em alguma medida, a gente pode continuar afirmando que o discurso dele é muito mais voltado para o público interno do que para efetivamente o sistema internacional. Na prática, o que é possível verificar é que o discurso dele, e é interessante comparar com o da China, exatamente porque todo o discurso é baseado em escolhas que mostram a diferença da posição dos países no sistema internacional. O Trump e o governo chinês começaram o seu discurso com a menção aos 75 anos de funcionamento da ONU, mas o Trump escolheu a belicosidade, o conflito, o inimigo, e colocou na China o inimigo. Como ele vem fazendo desde antes, porque nos Estados Unidos existe uma securitização da questão do comércio, e o fato da China crescer economicamente é visto como uma ameaça, coloca a China como um inimigo dos Estados Unidos. Agora, o governo chinês, ele, de outra forma, ele foca no aspecto de construção institucional e de criação de fóruns que possibilite uma coexistência pacífica, trazendo aqueles valores ou objetivos que entendem necessários para se evitar o conflito e promover um ambiente estável para o desenvolvimento dos estados, das nações. Na prática, o resultado disso é que o governo dos Estados Unidos se retrai, ele não apresenta alternativas que sejam viáveis para um sistema internacional de coexistência pacífica. E ao fazer isso, ele abre espaço que é ocupado pelo governo chinês. E aí pensar esses outros países que também acabam aparecendo, como Rússia, como Índia, eventualmente como a Alemanha, porque esse espaço que é deixado pelo grande ator hegemônico do sistema pós-Segunda Guerra vai ser ocupado por outros atores. E olhar para o que esses outros atores estão trazendo dá uma dimensão dessa reorganização que está acontecendo no sistema internacional, que é um sistema no qual nós estamos enquanto povo, mas que nós não determinamos. E que com a atitude do governo atual, existe ainda menos chance de conseguirmos influenciar pela erosão de qualquer tipo de credibilidade que teríamos enquanto Estado, enquanto povo. E é interessante, né, verificar esse contraste entre o discurso do Donald Trump com Xi Jinping ali ontem na Assembleia Geral da ONU, porque enquanto os Estados Unidos tinha aí essa tendência, essa retórica isolacionista, né, inclusive com o presidente dos Estados Unidos falando sobre imposição da paz pela força,
o outro lado, a China tinha ali um discurso de integração, inclusive de solidariedade, e muito se fala a respeito desse soft power da China, né? A China, durante a pandemia, inclusive no início, ali enviou brigadistas, profissionais da área de saúde para a Itália, quando a pandemia ali estava no auge no país europeu, também fez aí acordos de cooperação, de colaboração com vários outros países. Esse soft power da China está tornando ela mais relevante do ponto de vista internacional nesse momento de pandemia, Elaine? Eu arrisco dizer, Glauco, que a gente já passou a fase de soft power de chinês. Na realidade, essa capacidade econômica da China, o grande mercado que faz com que ela seja o principal parceiro de muitos países no mundo, faz com que ela realmente tenha aquilo que a gente chama de hard power. Então, a influência econômica, a pujança econômica, o tamanho do mercado, faz com que o que aconteça na China tenha grande repercussão para outros parceiros. Imagina se amanhã o governo chinês resolve bloquear as importações que são feitas a partir do Brasil para o país. Para o Brasil, isso vai ser fundamental. A China é talvez o primeiro parceiro comercial brasileiro. A quantidade de investimento chinês que está aparecendo no país, nos projetos de privatização, a maior parte das propostas que estão aparecendo são propostas que vêm de capital chinês. Então, essa participação, além do fato de que a China é um dos que mais tem investido em inovação e tecnologia em armamento, indica que a posição do país não é mais única e exclusivamente de soft power. Houve já um momento em que houve uma tentativa de influência por outros tipos de questões, mas a China ela deixou de ser efetivamente um país periférico, sem grande influência na organização do sistema. O que acontece na China hoje tem impacto no mundo. Se interrompe importação, se interrompe exportação. Só pensar o que aconteceu com o equipamento médico agora na crise da Covid. O fato da China interromper as exportações teve grande influência em vários países do mundo. Então, o cenário ele muda, ele não é mais o mesmo. E por isso a importância de olhar para esses atores que não são apenas Estados Unidos. No Brasil, nós temos um hábito de olhar muito para os Estados Unidos, eventualmente para a Europa e raramente para outros parceiros e para outros atores. Mas o sistema não é conformado apenas por Estados Unidos. E mesmo os Estados Unidos, enquanto ator hegemônico, perderam a sua relevância. O Trump é uma grande evidência da perda dessa relevância dos Estados Unidos. Tanto que tem o slogan, né? Make America Great Again, faça os Estados Unidos grande de novo. Então, ele é muito o exemplo dessa perda de hegemonia do país no sistema. Elaine, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, Glauco, à disposição quando for necessário. Muito obrigado. Conversamos aqui com a doutora em Direito Internacional pela USP e professora de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Elaine Silva. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.